Sabe o que que eu vi, ô Pavinato, no seu Instagram? Eu ia até te perguntar isso. Hum, O Pablo Marçal é uma sim. figura muito polêmica também. Eu Eu falei dele vi aqui a última vez. eu vi que ele falou alguma coisa Você que ele lembra bem o que eu falei dele. lembro. Você falou que ele era irresponsável, né? É. E aí o que que eu queria te perguntar? Pablo Marçal falou que vem como candidato a presidente, né, e deu até uma cutucada ali no Bolsonaro. O Foi. que que você acha disso, Pavinato? Você acha que o Marçal pode ganhar como presidente? Pra presidência? Olha, E continua com a mesma opinião, que ele é irresponsável também? continuo, claro. Reforçada agora. Porque, ok, numa democracia qualquer um pode ser candidato a qualquer coisa, em princípio. Ele quis ser candidato a prefeito, foi candidato a prefeito, ótimo. Mas ele pegou a bandeira da direita. Agora, não existe uma direita, existem direitas. Você pode. Eu falei aqui da outra vez também. A diferença entre a esquerda e a direita é que na direita há o campo para divergência, porque divergir é científico, divergir é democrático. E esse negócio de coletivizar em torno de um líder, isso é coisa de marxista, é coletivismo. Então não tem problema nenhum você ter várias direitas. Aliás, nós temos até várias esquerdas, mas uma se destaca. Só que o Brasil é um país que nós temos um número de analfabetos e analfabetos funcionais muito grande. Nós não lemos. A nossa educação formal é uma tragédia. Não sabe o que é direita e a esquerda. Então, nós transferimos a paixão que o brasileiro tinha por time de futebol para o debate político. Então aí vem o primeiro problema. Isso virou uma questão de time. O time da esquerda e o time da direita. Com isso, a direita perde, já começa perdendo. Por quê? Ela teve que se coletivizar. Ela teve que se ter a característica daquilo que ela luta contra. Isso é um problema muito sério. Porque se isso não muda ao longo do tempo, você tem uma esquerda que se chama direita. Da mesma maneira que o STF diz que esta ditadura enrostida que nós vivemos se chama democracia. Basta você esvaziar o significado, a palavra do seu significado, e falar, aqui o Brasil é uma democracia. Por quê? Você não consegue explicar por quê. Só porque alguém está falando que é uma democracia Então, muita gente que se diz direita hoje é coletivista como um marxista. E isso não é ser de direita. Esse é o primeiro ponto. Aproveitando desse cenário, o Marçal, que não é bobo, é um sujeito muito esperto, ele, olhando aquele cenário, ele diz, eu quero ser o cara da direita em São Paulo. O Bolsonaro não está concorrendo a prefeito, não tem nenhum filho dele concorrendo. É o Ricardo Nunes, é um cara do MDB, do Centrão. Eu vou entrar no jogo e vou conquistar o Bolsonaro. Essa é a minha leitura. Uma leitura bastante acurada, aliás. E também experimentada, buscada. Eu fui atrás das coisas que me levam a essa resolução. Acontece o seguinte, no Brasil existe um troço que chama sistema partidário. Quem paga o aluguel do partido tem a chave da porta. É assim que funciona. E quem tem a chave da porta do PL é o Valdemar. E, é claro, existe um acordo entre Bolsonaro e Valdemar Costa Neto. Porque o Bolsonaro, ele é realmente, já pode ser considerado uma lenda da política, um cara que aglomera multidões. Uma vez eu falava com o Magno Malta, o Magno Malta dizia o seguinte, né? Eu não sei porquê, o que ele tem de especial, é uma coisa de Deus. Eu adoraria ter, mas não tenho. Ele chega, fala as bobagens dele, dá risada, faz uma piada. Do povo, né? Exatamente, mas tem esse carisma, né? ele agrega, ele tem um carisma enorme. Aí o Pablo Marçal achou que talvez o Bolsonaro não fosse uma pessoa de palavra. Eu vou conquistar o Bolsonaro e ele vai me apoiar, deixando o Valdemar falando sozinho, Valdemar Costa Neto.
Valdemar Costa Neto de direita, de esquerda, não sei. Não, o Valdemar Costa Neto é o Valdemar Costa Neto. Ele é Mas ele tem a cacique, chave do ele é dono de um PR. partido. Exatamente. Partido grande. Exato. Um partido grande por conta do Bolsonaro, muito Sim. em razão por conta do Bolsonaro. Então, existe um acordo ali de cavalheiros. E tem uma piada velha que dizem que se você vai fazer um negócio, você escolhe um político ou um bandido. O povo fala um bandido, porque o bandido ele tem o código de palavra. O político não. Então até nisso o Bolsonaro ele se difere, porque existe um acordo ali e ele vai cumpri-lo. O que é muito nobre da parte dele. Então ele não conseguiu. Não tendo conseguido, e como ele é uma pessoa que não volta atrás, até para não desvalorizar o produto da pseudo-PNL que ele vende, que é aquela questão de vai, a vibração tem que atingir não sei o quê, a loucura foi escalando. E quase deu certo. Ele ficou em terceiro por Quase, pouco, não, né? por conta dele. Ele se lançou como ele falou naquele último vídeo, o Bolsonaro é o Saul e eu sou o Davi. Ele se lançou como um substituto do Bolsonaro. O Bolsonaro estava encastelado, enfeitiçado pela bruxa chamada Valdemar, e ele era o novo Bolsonaro. Mesmo que o Bolsonaro não pudesse reconhecer, ele era o novo mito da direita. E ele conseguiu isso. Porque ele tem um apelo popular muito grande, a questão do sucesso, a questão da mudança. Exato. De não usar o dinheiro público na campanha, né? Ele apelou muito pra isso. Mais Ser ou cristão, menos, né? Falar de mais bastante ou menos. coisa. Foi pouco, mas teve, porque o PRTB, ele teve 4 milhões de fundo eleitoral, que não é nada perto dos outros partidos, mas estranhamente, 600 mil reais desses 4 milhões vieram para a campanha de São Paulo, para o escritório de advocacia do presidente do PRTB em São Paulo. O que foi feito com esse dinheiro, eu não sei. Se a campanha dele não teve 1 centavo de dinheiro público, eu não sei o que foi feito com esses 600 mil que vieram a reboque da campanha dele. Então, nenhum centavo, né? 600 mil para mim é muito dinheiro. Perto de nenhum centavo é uma diferença grande. E ele conseguiu. Quando, no 7 de setembro, eu olhava a Paulista, que eu estava no caminhão principal, Marçal estava eleito. Marçal estava eleito ali. Era uma onda de Marçal, de boné, de M, com gente simples, gente mais estudada, rico, pobre, homem, mulher. Marçal estava eleito prefeito de São Paulo no dia 7 de setembro. Aí ele fez a primeira besteira. No dia 6, para você entender a primeira besteira, eu fui jantar com o Silas Malafaia, que estava organizando o evento. Nesse jantar, estava eu, Silas, Mônica Bergamo da Folha e mais algumas pessoas. Eu perguntei, o Pablo Marçal vai, né? Ele confirmou, porque a Marina Helena tinha confirmado que ia no caminhão, mas não falar, porque não era um ato de campanha. Ricardo Nunes tinha confirmado que ia, mas não ia falar, porque não era ato de campanha. O Tarcísio ia falar, porque já era governador eleito. O Nicolas, né? Se o Boulos quisesse ir ao caminhão, mas ele não faria isso, não teria problema nenhum em subir. Porque foi aberto para que todos os candidatos que quisessem pudessem subir. Só não ia falar, porque não era um ato de campanha. Bom, o Malafaia me falou, eu não sei. Ele não me respondeu. Eu também não tenho o telefone dele, pessoal. Eu mandei uma mensagem no WhatsApp. Falei, eu vou mandar, eu pergunto. Tentei ligar, mandei a mensagem para a assessoria. Falei, olha, estou aqui jantando com o Malafaia, ele quer saber por quê. O esquema de segurança ali foi um esquema de segurança pesado. Tanto fechou-se o tráfego aéreo, porque o governador e o Bolsonaro estariam em cima de um caminhão. Uhum. E é claro, o esquema tático de segurança para entrar e sair do caminhão e o perímetro em volta do caminhão para que o governador
e um ex-presidente que sofreu um atentado contra a vida pudesse entrar e sair sem risco, era uma coisa bastante complexa. E por mais que todo mundo saiba quem é o Pablo Marçal, sempre tem um assessor, alguém que vai junto, alguém que vai filmar, esposa, não sei. Então você precisava de duas pulseiras diferentes, uma para entrar na área restrita e outra para entrar na área restritíssima. E eu não sei se alguém da Polícia Federal, enfim, esse era o procedimento. Eu insisti ainda, falei, olha, eu vou ficar com as suas pulseiras e mais, acho que mais algumas 3, se você for com assessores. E mandei para o assessor também. Me avisa, porque eu deixo, eu entrego para não ter problema na entrada. Consegui falar com o assessor. O assessor falou assim, olha, é um mistério, ele não responde. Paciência. Eu fiquei com as pulseiras deles no meu bolso. Subi no caminhão, fiquei ali o evento todo, até acabar. Quando acabou, ninguém me respondeu o WhatsApp, ninguém retornou minha ligação. Ponto. Quando o evento acabou e o cara falou muito obrigado, ele e o pessoal que estava com ele bateram, no interior a gente fala, bateu um carrilhão, deram uma corrida até lá. E é o seguinte, para o Tarcísio e para o Bolsonaro descerem do carro, existe o esquema tático, a Polícia Federal sai. Então, quando a Polícia Federal sai para fazer o corredor para eles saírem, ninguém mais sobe. Ninguém mais sobe. Aí ele não podia entrar no trio. Aí ele começou a falar, o Silas me proibiu de subir no trio, me proibiu de subir no trio, me proibiu de subir no trio. Veja, eu falei isso pro Silas depois. Eu discordei do Silas da minha vida inteira, temos todos os problemas, mas a gente estava unido ali contra um ditador. A gente estava unido contra a censura, eu até brinquei. A gente está unido para poder continuar se discordando o resto da vida. Então, assim, não é legal ele pegar e inventar uma coisa dessa. O Silas me impediu de subir. Não, ele chegou na hora que o esquema tático da segurança estava pronta para o Tarcísio e o Bolsonaro descerem. Bom, é claro que eu coloquei isso, não é? Porque até depois ele me tirou satisfação, falou, mas por que você colocou o print da mensagem que você me mandou? Eu falei, porque senão depois você ia me chamar de mentiroso. E você tem uma base de fãs muito maior que eu. Então, aí já a coisa já começou a amornar. Depois veio a cadeirada do Datena. Ah, ali foi falho pra ele, né? E aquilo foi ótimo pra ele. Você achou ótimo? Aquilo foi ótimo pra ele. Porque todo mundo esqueceu o episódio do 7 de setembro. Mas você não acha que aquela questão da ambulância foi um pouco... passou do ponto? Aí depois apareceu aquele vídeo, porque não foi só a questão da ambulância. Teve um jantar, eu não vou falar o nome de quem, mas de uma socialite muito rica de São Paulo. Ele pediu para ela organizar um jantar, etc. Pessoas que estavam entusiasmadas com ele. E foram, assim, banqueiros pesados. Assim, a nata do PIB do Brasil estava naquele jantar. O jantar estava marcado para 7h30, 8h30, 9h30, 10 horas. 10 horas aparece o Felipe Sabará falando, olha, por conta da cadeirada, ele tá meio mal, ele não vem. Nossa. Aí no dia seguinte aparece o vídeo dele dizendo da ambulância, que foi uma encenação, etc e tal. Esse foi um segundo ponto. Mas tudo bem, ele ia para o segundo turno até ali. Não sabemos se ele ia ganhar no segundo turno, mas ele ia para o segundo turno mesmo com isso. Ia, com toda certeza. O governador esteve aqui com a gente, ele falou que tinha um grande medo do Marçal passar, porque foi antes das eleições. Não, ele ia para o segundo turno. Não, dele ir, tudo bem. Mas o governador Tarcísio esteve aqui nessa mesa conosco, dizendo que ele achava que o Boulos tinha grande chance de ganhar do Marçal, que era um grande risco, né? Tinha. Eu já não tenho tanta certeza, mas existia esse risco. Com o Ricardo Nunes nunca existiu. Sim, nunca existiu. Mas com o Marçal existia.
Mas ele ia para o segundo turno, mesmo depois de tudo isso, desses 2 fatos. O que aconteceu? Na sexta-feira, ele solta aquele laudo Não, falso ali- do Boulos. E o jurídico dele diz que era a liberdade de expressão. Né, de fato, é liberdade de expressão, mas Mas é a gente é falsificado. livre, a gente é livre para matar também. Mas será que ele se a sabia gente que era mata, falso? a gente sabe qual é a penalidade. Sim, é exato. Porque não importa se você sabia ou não que era falso. Porque a rede social é Porque sua, né? divulgar dados de saúde é crime. Podia ser verdadeiro, mas ele não poderia divulgar, criminoso né? você divulgar dados sensíveis que fazem parte da intimidade da pessoa. Aí a Alice acha que muita gente quer votar nele e falou: É crime ele foi... é um ilícito pela LGPD e é crime pelo Código Penal. Então não importa se ele sabia ou não. Não importa. E ali foi um tiro no pé, né? Porque muita gente quer votar nele, talvez ficou meio assim. Ele fez aquilo, ninguém entendeu. Logo na sequência se comprovou que aquilo era falso. Que a filha do médico, um médico que morreu. Você ofende até a dignidade dos mortos com isso. E muita gente já recuou. Esse pequeno recuo foi o que garantiu o Ricardo Nunes no segundo turno. Não fosse isso, eu não tenho a mínima dúvida, o Marçal teria ido ao segundo turno. E aí, a pá de cal final foi aquele teatro feito, né? Aquela sabatina com o Boulos, em que ele fingia perguntas duras, mas deixava o Boulos responder o que bem entendesse, sem contra-argumentar. E o Nunes não topou, né? Desde o começo o Nunes falou que não Fez ia, muito né? bem. E ele, por exemplo, o Boulos a toda hora falava, nós não somos igual o Nunes, nós não temos medo do debate. Nós falamos com quem... Mentira! Boulos é mentiroso. Por que o Boulos não foi à sabatina da Oeste? Ele não vai em todos os lugares. O Marçal sabia que ele não foi à sabatina da Oeste? Sabia. Por que ele deixou o Boulos ficar falando mal do Ricardo? Ele estava fazendo um ato de campanha pró-Boulos. Ele queria se vingar, você acha, do Tarcísio, do Bolsonaro, de alguma forma? Não sei, se quis, julgou errado. Se quis, julgou errado. Mas existem outros elementos de dúvida. O primeiro deles é, quando perguntado, sua opinião sobre Alexandre de Moraes, eu não tenho problema nenhum com ele. Você já fica estranho, porque o Alexandre de Moraes ele é o grande inimigo da democracia brasileira. Com base na doutrina, na jurisprudência e com tudo que se entende por Estado Democrático de Direito. No ato do 7 de setembro, ele transformou um ato contra a tirania em um ato dele, em que ele foi o injustiçado. Tanto é que se esqueceu do ato e passou a se falar. Nisso ele é muito bom, mas para a democracia isso é muito ruim. Aí depois, ao final da corrida, ele começou a falar, porque não é justo, as minhas redes foram censuradas. Mas peraí, você não tinha problema nenhum contra o Alexandre de Moraes. Esse método de censurar redes e não postagens é um método do Alexandre de Moraes. Ou você tem problema com ele ou não tem. Ou será que ele ficou com medo de falar alguma coisa Qual é ali? que é? Qual é que é? E outra, uma pessoa que estava tentando ocupar o lugar do Jair Bolsonaro, que ainda está tentando ocupar o lugar do Jair Bolsonaro, aceitar fazer uma live com o Boulos sem de chamar de sabatina. Porque a sabatina é o seguinte, é como uma banca. Você pergunta, a pessoa responde e o sabatinador contradiz a resposta. E a pessoa ela tem que sair daquela situação. Agora, você fez uma pergunta aparentemente dura, aí o Boulos falava o que ele bem entendia e não contraditava. Tanto que você via os reacts dos canais de esquerda, todo mundo, olha que incrível, Boulos desmistificando toda a mentira contra ele para a direita. Serviu para isso. Essa sabatina. E é claro que o Nunes não iria. Ele eu falou desde recebi o começo. educação na minha casa. Se a pessoa passa me chamando de bananinha todos os meses do primeiro turno, eu vou aceitar ser sabatinado por ele? Não, eu tenho respeito por mim.
Eu tenho respeito próprio. Então, ali o Nunes mostrou que tem respeito próprio, em primeiro lugar. Pode não ser o melhor prefeito, mas era a melhor das hipóteses que São Paulo tinha.